Bom dia, senhores. As circunstâncias do trânsito no Rio de Janeiro nos deixa entre uma esperança e uma preocupação. A preocupação é que nós temos que contornar problemas que surgem, né? Mas essa a gente resolve imediatamente. Mas a esperança é que o trânsito esteja ruim porque a economia está evoluindo, nós estamos saindo desse momento difícil do país. Sem maiores delongas, nós hoje temos um dia importante, porque nós vamos falar das mudanças, porque o país passa, e uma delas está exatamente no sistema processual brasileiro, que mudou e, às vezes, alguns profissionais nem se dão conta disso. Vamos compor a mesa para o que eu vou chamar o senhor presidente do núcleo de mediação, que é daqui do tribunal, e também presidente da organização nacional que observa tudo isso que nós estamos falando. Desembargador César, por favor. Hoje, além do desembargador César, nós temos entre nós duas profissionais excepcionais. Ambas, eu sou admirador de ambas, e eu não me sinto à vontade para falar da importância dessas duas pessoas, inclusive uma eu vi nascer, né? Então, eu sei exatamente o que eu estou dizendo. Vamos chamar conjuntamente, até porque uma delas tem um avião que está esperando por ela aqui no aeroporto. A torre está parando todos os outros voos, porque vai aguardar pela doutora Leila Cristiane, a quem eu peço que venha à mesa. Por favor. Doutora Juliana Bumachá. Não há vez em que eu não fale Bumachá sem que a emoção me venha, porque a família é velha conhecida, e eu conheci o pai, que é uma perda que a gente sente até hoje. O nosso companheiro e mentor desta nossa matéria dentro do foro, dentro, né, deste setor, porque ninguém no Brasil suplanta o doutor César Felipe Cury. Mas dentro do nosso meio está o professor Felizardo Barroso, a quem eu peço que venha nos ajudar nessa tarefa. Aos poucos eu fui dizendo de cada um o que havia de mais importante. E todos têm um ponto em comum. São amantes do direito, entusiastas da juridicidade,
campeões da resistência contra a mediocridade. Passo a palavra ao nosso presidente, desembargador César Coelho. Senhoras e senhores, bom dia. De antemão, meus pedidos de desculpa pelo atraso. Eu vivo numa era pré-moderna e eu preciso de 2 a 3 condições para chegar no meu local de trabalho. Então, quando eu moro lá num recanto distante da cidade mais que maravilhosa de Niterói, eu preciso pegar um carro que me faça uma baldeação, aí pego um barco, aí paro aqui na Praça 15 e venho uma caminhada. Para os que não sabem, o barco que faz a travessia da cidade mais que maravilhosa para a cidade maravilhosa não tem um horário regular. Ele sai a intervalos de 20 minutos, dependendo do fluxo de pessoas na estação. Então, é sempre incerto o horário de partida. E devo dizer que também é quase sempre incerto o horário de chegada, porque nunca se sabe o que pode acontecer durante a travessia. De modo que não há justificativa para o atraso, mas apresento aqui os motivos que me levaram a chegar tardiamente a esse encontro. Eu fico extremamente honrado de participar de um evento, de uma conversa, quando sou convocado pelo meu dileto amigo, meu ídolo, a lenda, né? O desembargador Esteves Torres, que me prestigia com a sua generosidade quando me chama a debater com pessoas tão ilustres, doutora Leila, doutora Juliana, e o professor de todos nós, que nos honra, nos brinda com a sua presença aqui, com a sua persistência. Doutor Felizardo é daqueles brasileiros que não desiste, ainda bem. Eu, em nome dessa mesa, quero cumprimentar a todos os presentes e quero falar 2 ou 3 palavras rápidas, apenas introdutórias, para deixar que o restante do evento seja brilhantado pelos demais expositores. Eu começo... Antes de Vossa Excelência começar, permita-me lembrar que Vossa Excelência está sendo assistido também lá de Campos dos Goitacazes, a quem eu presto a minha homenagem. Os companheiros de Campos, bom dia. Minhas escusas daqui também. Preciso ir a Campos, que tem um centro de mediação para inaugurar lá. Em breve estaremos aí. Bom, nós falamos hoje de um ponto bastante diferente de onde falávamos até pouco tempo atrás. Nosso ponto de fala, ponto de visão do mundo e do universo jurídico é diferente. Nós não falamos mais com o mesmo olhar diante do mesmo cenário do qual falávamos há pouquíssimo tempo atrás. Nós estamos numa fase, numa ordem de direito constitucional, em que nossa matriz interpretativa, axiológica, teleológica, normativa é a Constituição. E a Constituição privilegia a dignidade da pessoa humana. Esse é o centro das preocupações do Estado. Não é mais o desenvolvimento econômico, não é mais a segurança do indivíduo. A garantia fundamental é da dignidade da pessoa humana com todos os predicados que estão agregados a esse valor. E isso, a partir disso, é que nós
fazemos a interpretação e a aplicação no nosso universo de trabalho das normas jurídicas. E não pode ser diferente quando se trata do setor empresário, seja individual, seja de uma sociedade. E também não se pode deixar de lado quando falamos na atividade empresária do fenômeno de uma recuperação judicial. Notem que a lei de recuperação judicial, logo no seu introito, nos dá a dimensão do corpo do texto: recuperação judicial, recuperação extrajudicial e decretação de falência. São 3 fenômenos a que toda atividade empresária pode estar sujeita, ou está sujeita. E quando isso acontece, dentro do nosso ordenamento jurídico, também temos que ter olhos a partir de uma preferência constitucional para privilegiar a dignidade da pessoa humana. O paradigma institucional que privilegia a dignidade da pessoa humana diz que toda pessoa física, jurídica, formal, ante a iminência de um abalo na sua ordem individual, pode recorrer ao judiciário. Está lá no artigo 5º, inciso 35, direito de acesso ao sistema de justiça, do qual o judiciário faz parte, para resolver as suas disputas, estejam elas presentes, sejam elas iminentes. Num recorte temático, se nós temos uma sociedade empresária na iminência de uma situação difícil ou de um colapso, nós temos uma situação presente ou iminente. É direito nosso, na atividade empresária, individual ou societária, buscarmos o judiciário, buscarmos o ordenamento jurídico que nos protege a dignidade de exercício laboral, de atividade empreendedora, para resolver os nossos problemas. Vários cenários se apresentam à nossa frente a partir daí. Primeiro cenário, que é o tradicional, que é o cenário com o qual estamos acostumados, é recorrer ao judiciário, num fenômeno de recuperação judicial. Quando colocamos o pé dentro do judiciário, numa recuperação judicial, nós sabemos o que teremos pela frente. Não apenas as dificuldades do tema em si, na lida diária com os credores, na disputa pelos créditos, na compilação do patrimônio, mas temos um fenômeno de dificuldade adicional, que é o processo em si. E não apenas o processo judicial, enquanto uma metodologia de solução de conflito, mas o processo inserido dentro de uma casa burocrática que é o tribunal. Que além daquele processo de recuperação judicial, no caso do Rio de Janeiro, tem outros 11,5 milhões para resolver. Esse é um dado fático que academicamente nós costumamos não examinar. Ficamos na esfera das elucubrações teóricas, dogmáticas, para construir dentro da ciência aquilo que entendemos o melhor sistema para resolver conflito. Mas quando projetamos isso numa realidade fática, no direito aplicado, na ordem do dia dos tribunais, nos deparamos com uma situação bastante diferente daquelas que temos nos livros acadêmicos. Simplesmente não funciona. Pelo menos não funciona como deveria. E a dignidade da atividade empresária, individual, societária, resta comprometida. Porque o instrumento eleito pelo Estado de Direito para proteger o cidadão é inoperante naquele tema. E ele não é inoperante em razão de uma má qualidade do texto normativo. Não. O texto normativo é bastante razoável. Só que o texto normativo, abstrato e genérico, não significa que, na realidade prática, se vá ter
a concretização daquilo que se imagina, por força dos percursos que um processo judicial de uma estrutura burocrático-judiciária nos apresenta. Ou alguém tem alguma dúvida disso? Quem trabalha no foro, do outro lado do balcão, conhece melhor do que os juízes as angústias do tempo, a premência entre as exigências de uma realidade fática, a empresa está se dissolvendo, e a burocracia judiciária que tem que aguardar prazo, publicações, atos, o juiz. São realidades distintas. Esse é um quadro que se aplica a qualquer tipo de ação judicial hoje. Há várias razões para explicar esse fenômeno, mas um deles é seguramente bastante convincente. A nossa realidade judiciária é insuficiente para tratar as demandas de uma sociedade no extremo da modernidade ou já na pós-modernidade, como se costuma dizer. Os fenômenos extremamente complexos, sobretudo nas atividades empresárias, têm grande dificuldade de se moldarem ou se amoldarem às plataformas fixas dos processos judiciais e das burocracias judiciárias. Muito difícil. Nós já vivenciávamos isso na época do Código de Processo Civil de 73, que aos trancos e barrancos, se arrastando pelo tempo, conseguiu nos trazer até aqui. Em boa hora, o grupo de juristas que reelaborou o Código de Processo Civil, que é a ferramenta que a gente tem, não temos outra dentro do judiciário, é o processo, não tem jeito, é o processo civil ou é o processo penal, não tem jeito, não temos outra ferramenta. Se quisermos entrar com outro expediente, não temos. Aliás, o processo é a ferramenta por excelência que nós temos para tratar qualquer tipo de conflito, dentro e fora do judiciário. Não temos outro jeito de tratar, é o processo. Seja o processo legalmente estruturado, seja o processo do costume, seja o processo administrativo, seja o processo tributário, mas sempre o processo. Só que o processo civil, ele, como o próprio nome diz, ele é um desenvolver de etapas. Ele tem uma sequência, ele tem balizas, ele tem limites, ele tem prazos, atos, fluxos. Que por vezes, ou quase sempre, não conseguem suportar as dinâmicas de conflitos cada vez mais complexos, de uma sociedade cada vez mais complexa. Na atividade empresária, isso fica muito evidente. Nós temos hoje em curso a recuperação judicial da Oi. Até a semana passada, um grupo de 60 mil, 65 mil credores, de todas as classes, tinham a opção de tratar, por meio da mediação, de uma parcela substancial, se não de valores, pelo menos de quantidade de credores, e dar uma saneada no processo, com vistas a chegar à Assembleia com um pouco mais de perspectiva de uma melhor performance. Está suspenso por uma decisão liminar, num agravo de instrumento, e a gente tem que aguardar os próximos capítulos. Mas esse caso, ele serve para ilustrar a nossa percepção, porque nós insistimos frequentemente na recuperação da atividade empresária pela via judicial. Esquecemos que a mesma lei trata da atividade extrajudicial, da recuperação judicial, extrajudicial.
Com o novo Código de Processo Civil, há uma inversão do paradigma. O Código de Processo Civil, aquela ferramenta típica para levar as questões aos judiciários, ela mesmo diz o seguinte: vocês, advogados, partes, sociedade, de um modo geral, tem aqui uma ferramenta boa, é o processo. Mas tentem antes resolver fora do processo. Fora do judiciário. É o que está no artigo 3º do Código de Processo Civil, no parágrafo 2º, no parágrafo 3º. É o que está no preâmbulo, na exposição de motivos. Todas as normas, toda a normatização das normas fundamentais do Código de Processo Civil, que tem assento constitucional, evidenciam isso. Há uma inferência muito forte de que as questões devam ser tratadas preferencialmente em ambiente extrajudicial. Por várias e várias razões. Uma delas é porque fora do processo judicial, ainda que supervisionado por um juiz, se tem melhores condições de tratar dos fenômenos complexos que o processo, por vezes, não consegue. Ou consegue com muita dificuldade, com muito arrasto de tempo e de dinheiro. O arrasto é muito grande. E esse arrasto, para muitas situações, é determinante. É determinante. Nesse sentido, de acordo com o próprio texto normativo que rege a matéria, é válida a iniciativa de um acordo entre credores, excetuados aqueles que a própria lei exclui, questões tributárias, laborais, sistema de trabalho, etc. Mas para toda a outra gama de credores, é perfeitamente passível de ser tratada num ambiente extrajudiciário. Uma recuperação extrajudicial. Mas isso precisa de uma mudança de cultura. Por parte de quem? Primeiro, por parte do próprio empresário. Segundo, por parte dos advogados, que têm esse poder em mãos e não usam. A advocacia colaborativa, que é a advocacia que investe, que é voltada quase que exclusivamente, ou se não exclusivamente, para tratar extrajudicialmente dos conflitos, é muito parcimoniosa no Brasil ainda. Há uma derivação importante para outras questões, para a arbitragem, já é uma via paralela. Mas não se entende, senão por uma cultura muito arraigada, por que os advogados brasileiros e por que os advogados internos, ou os advogados estratégicos, ou o jurídico interno, geralmente, das empresas, e por que o board da empresa não se aproxima dessa realidade e assume a responsabilidade e exercita esse poder que tem de tratar os conflitos extrajudicialmente, sabendo que uma proposta de um plano factível, quase que inevitavelmente, é homologada pelo juiz, como prevê a própria lei. A recuperação extrajudicial, ela permite uma versatilidade maior, seja para os empresários, seja para os credores, exigindo como contrapartida uma alta dose de responsabilidade. E o expediente de se utilizar o judiciário menos como um recurso de recuperação e mais como um recurso de postergação, precisa ser abandonado imediatamente. Em algum momento nós vamos superar esse paradigma antigo e partir para um paradigma novo. Não há a menor dúvida se nós quisermos, de fato, entrarmos numa sociedade de uma época moderna, porque nós vivemos ainda numa fase pré-moderna nesse capítulo. Mas é inevitável que nós tenhamos que caminhar nessa direção na medida em que
a profissionalização do próprio mercado, as exigências do mercado, a competitividade do mercado, a sofisticação do mercado vai nos exigir. Então nós já temos um arcabouço jurídico do Código de Processo Civil, uma nova ordem constitucional, uma nova leitura do ordenamento jurídico, um Código de Processo Civil que privilegia as soluções extrajudiciais e uma lei que já não é recente, que já previa a possibilidade, aliás, não chega a ser uma novidade, mas talvez ela tenha um pouco mais de detalhamento, um pouco mais de recurso para que se utilize a via extrajudiciária como modo preferencial de solução do conflito dos conflitos que envolvam uma recuperação judicial. Nós temos algumas experiências no Rio de Janeiro, o dado prático é sempre bom porque é ilustrativo. Além desse caso da Oi, que está em pleno andamento, nós temos alguns outros casos nas varas empresariais daqui do Rio de Janeiro. Vale a menção apenas para ilustração, mas assim que eu assumi o núcleo de mediação, já tem uns 3 ou 4 anos, um dos primeiros atos foi fazemos um convênio com mediadores e com câmaras privadas de mediação para atuarem como suporte às varas empresariais da capital. Isso tem sido feito. Questões de natureza empresarial, não propriamente de recuperação, as outras questões têm sido tratadas com sucesso, é uma amostragem ainda pequena, mas ela é indicativa do êxito da proposta. Na medida em que a mediação ela é obrigatória para todos os conflitos que sejam passíveis de negociação. Se tratando de direitos disponíveis ou indisponíveis transigíveis, a mediação é compulsória. E não haveria razão para não tratarmos da mesma forma nas questões, salvo aquelas de ordem pública, que são inegociáveis, quanto à matéria, mas não quanto ao modo de solucionar. Não seria razoável que nós não estendêssemos ou não entendêssemos que as questões de natureza empresarial fossem também passíveis de solução extrajudicial. Pela negociação, pela mediação ou por qualquer outro método que se mostre mais adequado. Aliás, a própria lei de recuperação judicial prevê isso. Qualquer outro método. E a inteligência da redação da lei, não apenas do Código de Processo Civil, como na Lei 13.140, que é a Lei de Mediação, e a Lei de Recuperação Judicial, elas são convergentes, elas falam exatamente a mesma coisa. Conciliação, mediação, negociação direta, ou qualquer outro método que se mostre adequado para a solução. Claro, não vale duelo, né? Vamos para a praça, isso aí não vale. Mas qualquer outro método civilizado para tratar o conflito. Qualquer outro método. E nós temos vários outros métodos. A lei, a experiência internacional elenca pelo menos 35 a 40 tipos diferentes de tratamento de conflitos judicializáveis. O nosso arcabouço jurídico, portanto, seja no artigo 3º do Código de Processo Civil, no artigo 165 ao 175 do Código de Processo Civil, no artigo 334, parágrafo 3º, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, no artigo 23 da Lei de Mediação, nos artigos 167, 168 da Lei de Recuperação Fiscal, da Lei de Recuperação Extrajudicial, Judicial, Extrajudicial da atividade empresária, são claras no sentido de admitir e mais fomentar que a atividade de recuperação se dê preferencialmente de modo negociado e extrajudicial.
O elo que falta nessa corrente é decisivo, que é a participação do advogado. O advogado colaborativo, o advogado e o gestor de empresa, voltado para a elaboração de planos de recuperação, que tem a capacidade, um dispute board, um desenho de sistemas organizacional, que permita fazer num ambiente menos burocratizado aquilo que o processo nem sempre consegue fazer de modo adequado, a tempo razoável e com eficácia imediata. Bom, senhores, nós não temos no nosso cenário hoje nenhuma limitação para isso, senão a cultura muito arraigada na estrutura vigente. É razoável que seja assim, é da nossa tradição. Nós somos tradicionalistas, né? Nós usamos toga, nós usamos capelo, né? Nós nos vestimos de terno e gravata, nós falamos uma linguagem muito própria, ininteligível para a população de um modo geral. Fazemos sempre as mesmas reverências, temos os mesmos costumes, nós nos reconhecemos pelos nossos hábitos e pelas nossas impressões mais evidentes. Nós sabemos quando somos médicos, como somos engenheiros, quando somos músicos e quando somos advogados e juízes. É fácil, né, reconhecer. No entanto, não precisa ser assim sempre e a toda hora. Sem abandonar a tradição, que é importante porque ela sedimenta e dá segurança, torna o conhecido a base sobre a qual a gente pode caminhar, mas há ferramentas novas nesse novo modelo constitucional que nós estamos vivendo. E essas ferramentas legais nos autorizam a dar um passo adiante. E precisamos, às vezes, de uma dose de ousadia, principalmente quando falamos de quebras de paradigma. É inevitável. É inevitável. Nós vamos chegar lá. Quando a mediação da UE foi autorizada, há coisa de uns meses atrás, houve muitos questionamentos, de toda a ordem. Mas não havia nenhum impedimento. Nenhum. Havia muito medo. Mas isso aqui pode dar fraude, isso aqui pode dar simulação, vai ter conluio, favorecimento, as outras classes não vão estar abrangidas. Todos medos válidos. Medo do desconhecido, medo do novo. Mas nós não podemos ser reféns do medo. Nós estamos aqui para andar para frente, para entregar o bastão para a geração futura, num ponto mais adiantado do que aqueles em que nós pegamos. O nosso núcleo de mediação, vou puxar a sardinha para a minha brasa agora, o nosso núcleo de mediação, modéstia à parte, é excepcional. Temos o desembargador Esteves Torres, que é o nosso símbolo, imagina. Qualquer coisa que a gente vai fazer, mais difícil, a gente bota ele na frente, aí pronto. Nosso abre-alas. Uma equipe extraordinária, uma formação acadêmica muito forte. Nosso curso é muito bom, é reconhecido pelo CNJ. 150, 160 horas de aula, práticas e teóricas e práticas. Atualizações permanentes. A gente abre a inscrição para fazer um curso aqui na Emerge, esgota na hora, não dá nem um dia. Estamos agora com 2 turmas completas. Formação no curso básico de formação de mediação judicial. Acabou, um dia, 80 vagas. Temos uma fila de espera de centenas de pessoas. Não é um curso barato para o público em geral, mas vale a pena. Nós saímos de 0 mediação há 1 ano atrás, entrada em vigor do novo código, da nova lei, e fazemos no Estado hoje 400 mediações dia. Não é conciliação, não, de juizado especial. É mediação mesmo.
nos centros de mediação. Começamos do zero. Eu não tenho dúvida de que em alguns setores, vejo os senhores, o efeito pedagógico que tem, já estou terminando para não cansá-los. Vejo os senhores o efeito pedagógico que tem. Sabendo o usuário do sistema de justiça que a mediação é obrigatória se entrar com a ação, já há preferência por parte de muitos advogados a procurarem o centro de mediação antes, ou público ou privado, e resolver o conflito. Se não resolver, judicializa. E se judicializar, já não precisa fazer mediação. Lembrando que a solução pela negociação, mediação ou qualquer outro modelo, na área de família, por exemplo, nós temos várias formas de solução de conflitos. Na área de família, eu digo para os senhores, 96% de acordo. 96%. Tudo bem, para a área de família nós temos um projeto excepcionalmente ótimo. Isso não significa que para os outros setores também não tenhamos. 96% de acordo e 98, qualquer coisa por cento de aprovação. Então essa metodologia veio nos libertar, pelo menos veio nos dar mais opções. Nós não precisamos ficar nas amarras dos tribunais, dependendo exclusivamente da letra fria da lei, da abstração da lei ou da interpretação do juiz. Por mais argumentos que a gente tenha, nós, cidadãos, podemos nós mesmos construir a nossa solução. É preciso mudar de paradigma, é preciso assumir uma responsabilidade, é preciso jogar limpo, por isso que a lei exige um comportamento cooperativo e o exercício incessante de uma boa-fé objetiva. Não fosse isso, o sistema não se manteria. De modo que a lei está aí, em vigor há 1 ano, o Código de Processo Civil, que reforça a lei de recuperação extrajudicial, amparada pela lei de mediação, pela resolução 125 do CNJ. Então nós temos toda a base para iniciarmos um novo tempo na solução dos nossos conflitos. Não estamos mais condenados ao exercício compulsório da ação, que se transforma de um direito de ação a uma obrigação de ação. Se eu quiser resolver um problema, eu tenho que obrigatoriamente entrar com a ação. Não preciso mais. Tem outras opções. E é com esse frescor dessa lei, desse conjunto legislativo, dessa estrutura, dessa ordem sistêmica, que a gente conclama a todos os presentes para, refletindo sobre isso, conhecerem mais a mediação, conhecerem mais as ferramentas não adversariais de solução de conflitos, e são muitas, repito, partimos aí para uma nova temporada de pacificação social e de justiça com cidadania no nosso país. Agradeço muito a tolerância de vocês terem me ouvido. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Estamos, como de hábito, presenteados nós aqui, que estamos compondo a mesa, nós estamos recebendo o presente da presença de um público tão especial, tão maravilhosamente interessado em dar outros destinos à nossa pátria. E a palavra do presidente pode se resumir num convite aos senhores para que não parem de fazer o que estão fazendo, porque é desta forma de agir que nós vamos angariar as esperanças. Com a palavra, a doutora Leila, cujo avião já está gastando combustível na cabeceira da pista, mas não vai sair sem a sua presença. Obrigada, desembargador. Alô?
Bom dia a todos. Em nome do Itaú Unibanco, eu agradeço o convite que me foi feito para palestrar aqui nessa casa, já não pela primeira vez, sempre um grande prazer ter essa plateia que realmente é sempre muito especial. Agradeço enormemente o desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, quem me fez esse convite, ao Itaú Unibanco e ao presidente César Cury, a quem, em nome de quem saúdo todo o Poder Judiciário aqui do Rio de Janeiro. Agradeço também o professor Felizardo, que me fez esse convite especialmente, um emérito professor, sempre tão referência em tantas questões jurídicas no nosso país. E agradeço também a doutora Joeliana, minha colega, especialista em recuperação judicial, que muito gentilmente cedeu ao meu pedido de inverter aqui a ordem das apresentações, porque, como já disse o desembargador, realmente eu tenho um voo me esperando para uma reunião que não posso deixar de comparecer mais tarde. Eu já inicio aqui, por conta disso, a minha apresentação pedindo desculpas à plateia e à mesa por ter que me ausentar logo após a minha apresentação, para não fazer o avião gastar ainda mais combustível, porque a crise está grande para todo mundo, realmente. Então, eu vou começar a apresentação pegando um gancho na última fala aqui do presidente desembargador César Cury. Mediação como forma de ampliar o acesso à justiça, né? Há 2 anos, mais ou menos, há 5 anos, nós começamos um grande projeto no Itaú Unibanco. E nós percebemos, e eu vou falar um pouquinho disso, sair um pouquinho aqui da questão da recuperação judicial e mostrar para vocês como a mediação pode ter realmente um impacto muito poderoso na sociedade. A justiça, na nossa visão do Itaú Unibanco, e acho que de várias empresas já, ela se busca de várias formas, e não apenas por meio da ação judicial. Acho que a gente consegue hoje demonstrar que essas novas formas de solução de conflitos na sociedade, elas podem ser tão ou ainda mais efetivas do que a ação judicial em si. Quando a gente olha aqui para o que se vem discutindo, né, ao longo das últimas décadas, eu trouxe aqui uma fala do Nobel de Economia, do John Nash, que o melhor resultado acontece quando todos os integrantes de um grupo fazem o melhor por si e pelo grupo. Eu estava dizendo aqui, antes da palestra com a doutora Juliana, que nós advogados, estamos condicionados desde a faculdade a aprender a litigar. De alguma forma, ela que é representante aqui também da academia, um pensamento para que a academia deva desenvolver essa visão de que talvez devamos ensinar aos nossos estudantes outras formas de solucionar os conflitos. Advogados são extremamente importantes em qualquer sociedade do mundo, mas eles precisam entender que em várias outras sociedades existem outras formas de busca da justiça que não apenas o processo judicial. Muitos já entendem isso, e a gente tem perseguido bastante essa visão, né? No Brasil, nos últimos anos, nos últimos 5 a 10 anos, nós tivemos um aumento muito expressivo da judicialização. E esse aumento de judicialização tem feito a sociedade perder muitos recursos. O consumidor ele fica insatisfeito, porque muitas vezes a sua demanda não é atendida prontamente, as empresas gastam muito mais, o Poder Judiciário gasta muito dos seus recursos, deixando de atender a questões realmente importantes para a sociedade, para muitas vezes atender questões que deveriam ser resolvidas, e trazendo de novo lá do desembargador César Cury, deveria ter sido resolvidas com protagonismo pelas empresas, né, que devem dar a solução para os seus clientes num primeiro momento, mais rapidamente possível, sem custo para esse cliente, e muitas empresas acabam levando isso ao Poder Judiciário, aos PROCONs, postergando essa solução, né, e muitas vezes trazendo um grande custo para o próprio Estado brasileiro. Quando a gente fala um pouco desse custo, a gente traz aqui alguns números do CNJ para ilustrar. Nós temos hoje no Brasil mais de 102 milhões de processos tramitando. Esse número ainda é de 2015. Em estoque, nós temos 74 milhões de processos, o que dá uma taxa de congestionamento hoje de mais de 70%.
Um cidadão ele demora, quando a gente considera todo tipo de ação, né, inclusive as trabalhistas, 10 anos em média para resolver as suas demandas. Temos um processo, com esse número pode-se dizer que nós temos um processo para cada 2 brasileiros. E a cada 2 minutos no Brasil tem-se uma regulação nova, uma lei nova, uma norma nova. Realmente muito difícil lidar com essa complexidade jurídica que nós criamos, né, ao longo das gerações. Quando a gente olha para todo esse arcabouço, o Estado gasta quase 80 bilhões com despesas judiciais. Isso representa 1,3% do PIB, e isso significa mais do que se gasta com questões muito importantes do Estado, como saneamento básico no Brasil, por exemplo. 2,6% dos gastos da União são usados para essa questão da massificação, né, do Poder Judiciário. Alguma coisa realmente, como dizem aqui os nossos nobres desembargadores, precisa ser feita, e precisa ser feita por todos, né, para a gente poder utilizar os recursos do nosso país no que precisa ser utilizado e que a gente vê que a população mais necessita. No Itaú, os números não são diferentes. Apesar da gente ter diminuído muito, e muito com a utilização da mediação, os nossos números, considerando que nós tínhamos, em 2012, mais de 1 milhão e 200 mil processos, e hoje nós temos 800 mil, é uma queda bastante grande nos últimos 5 anos, mas ainda é muita coisa. 800 mil processos para uma empresa é uma taxa de congestionamento para os juízes, especialmente aqui no Rio de Janeiro, que ainda representa por volta de 25%, 30% desse número, é ainda muito alto. Então, nós sentimos na obrigação de fazer com que a sociedade tenha um retorno em relação a como o banco age em relação a isso, e ajudar o Poder Judiciário a realmente focar naquilo que precisa ser decidido, naquilo que exista uma pretensão ou que não conseguimos chegar a um acordo utilizando vários meios de solução de conflito. Então, há 5 anos nós percebemos isso e nós resolvemos mudar a nossa estratégia, né? Verificar quando que realmente nós deveríamos litigar, quando nós realmente deveríamos responder a uma demanda, né? E muitas vezes deixando a relação com o cliente, que na nossa visão é o mais importante de toda essa situação. Uma empresa sustentável, uma empresa que preza pela sua performance a longo prazo, ela tem que colocar o cliente em primeiro lugar. Não é simplesmente só por conta do Poder Judiciário, não é simplesmente aparecer bem nos rankings, né, de satisfação, mas ter a visão e a percepção do seu cliente de que quando ele tem um problema, a empresa está lá e vai resolver o mais rapidamente possível, sem custo. Então, como eu estava dizendo, há 5 anos nós começamos uma trajetória, realmente, né, de mudança da nossa estratégia jurídica. Em 2011, nós fizemos uma verdadeira peregrinação no Brasil inteiro, falando com juízes, ouvimos muitas críticas, né? Nós tínhamos passado por uma fusão muito grande de 2 bancos muito grandes aqui, o Itaú e o Unibanco, e realmente o nosso jurídico estava ali com um número de processos inimaginável. A gente mal conseguia controlar realmente essa esteira de entradas, né, de 25 mil processos por mês. Era uma coisa realmente descontrolada. E a gente resolveu ouvir o Poder Judiciário, ouvir os órgãos de defesa do consumidor no Brasil inteiro para entender o que a gente precisava fazer, né? Nesse sentido, a gente montou 2 esteiras de resposta aos clientes. Quando a gente errava, a gente falou, não, se a gente consegue verificar que o cliente tem razão, a gente vai não contestar essa ação. A gente vai chamar o cliente, vai fazer um acordo. Antes de sequer eu precisar fazer uma contestação ou de marcar uma audiência. Eu vou tentar localizar esse cliente, muitas vezes esse advogado, e tentar fazer um acordo. Se a gente tem razão, se a gente não errou, e aí é uma demanda, ou uma demanda fabricada, que a gente sabe que aconteceu principalmente nos últimos anos, a gente debelou muito isso aqui no Rio de Janeiro, mas ainda existem demandas muito fabricadas. Ou se nós entendemos que nós tínhamos razão, aí sim a gente vai para o Poder Judiciário, tem uma pretensão, na verdade, que a gente não consegue chegar num lugar comum com o cliente, vamos defender. Isso reduziu 40% das nossas entradas ao longo do tempo. A gente fez a mesma coisa nos tribunais superiores, no STJ, em que a gente desistiu de 50% dos recursos que existiam no STJ.
E isso foi aos poucos mudando a visão do Poder Judiciário, principalmente em relação a consumo, em relação ao Itaú Unibanco, né? Em 2012, nós assumimos 6 compromissos no Fórum Nacional de Juízes, no FONAGE. A redução do estoque de processos, uma defesa que fosse objetiva, específica e subsidiada, então, muito mais do que escrever aquelas peças enormes, a gente encurtou a defesa e trouxe prova, trouxe subsídio para provar que o que a gente estava falando ali poderia ser comprovado, né? Capacitação dos nossos prepostos e também dos nossos advogados. A gente tinha uma crítica muito grande, né, porque chegavam nas audiências prepostos sem capacidade de defender o banco. Fazemos até hoje gestão ativa dos nossos escritórios. Nossos escritórios têm metas e objetivos para se cumprir em relação tanto a esses acordos quanto em relação aos ganhos, né, às defesas. E fizemos, finalmente, uma reaproximação com o Poder Judiciário no Brasil inteiro. Continuamos viajando, temos equipes espalhadas pelo Brasil inteiro para mostrar que estamos dispostos a continuar fazendo os acordos com os nossos clientes. E aí nós lançamos no Brasil inteiro esse projeto franquia, né, que estabelece um modelo padronizado de defesa do banco, e passamos a adotar esse projeto de mediação, né, logo após a edição da lei, do Código de Processo Civil, como uma frente prioritária dentro do jurídico, e muito mais do que no jurídico. Isso não é uma questão apenas da área jurídica do banco, mas é uma questão estratégica de toda a administração do banco. Mediar antes de ir para o conflito com os nossos clientes. E eu falei aqui para o desembargador, nós temos hoje um projeto de mediação digital, temos usado cada vez mais inteligência artificial para verificar as maiores possibilidades que a gente tem de buscar esse acordo com os nossos clientes. Estamos usando a tecnologia para nos ajudar a achar esses clientes, a fazer os acordos com esses clientes no melhor preço possível, na melhor maneira possível. Com todas essas ações, nós reduzimos aquele estoque que eu contei para vocês em 95%. Isso parece uma coisa muito positiva, né? Mas o que a gente percebeu? Que, com o tempo, essas entradas elas não cediam, né? Então, a gente estava ali e fez uma fábrica muito interessante, muito produtiva de enxugar gelo, porque as entradas continuaram acontecendo. Então, a gente viu que não adianta ter uma defesa subsidiada, uma estrutura muito azeitada, fizemos investimentos muito altos nessa parte de operações e tecnologia para atender essas ações, mas isso não era suficiente. A gente precisaria realmente ajudar o país a mudar essa cultura do litígio, né? E foi isso que nós começamos a fazer, adotando algumas ferramentas, né, de mediação digital. Quando a gente percebeu que tudo que a gente tinha feito nos últimos 3 anos não era ainda suficiente para debelar a quantidade de processos que a gente ainda tinha, a gente foi estudar e foi ver o que outros países que têm um índice de litigiosidade menor que o nosso faziam, né? E a gente se deparou com um índice de litigiosidade do Brasil realmente muito grande, ainda maior que nos Estados Unidos, né? Com a diferença de que nos Estados Unidos as ações elas são muito rápidas, né? Elas têm menos da metade do tempo que se gasta numa ação de consumo aqui no Brasil se gasta nos Estados Unidos. Então a gente estava ali no pior dos mundos, porque com índice de litigiosidade altíssimo e com um prazo de processo extremamente alto, realmente o nosso consumidor aqui era o mais prejudicado. A gente viu casos também como o da Argentina, que não é o nosso modelo que nós adotamos, em que a mediação ela é obrigatória, né? Nós adotamos um outro modelo de não trazer a mediação como obrigatória, de ser uma opção do consumidor com o qual concordamos, mas, ao mesmo tempo, incentivar essa opção por ser o melhor caminho também para o consumidor. Então, nós falamos, não, mas a gente precisa encontrar as plataformas para realmente facilitar a cultura de diálogo aqui no Brasil, né? Então, com todos esses processos, a gente resolveu implantar
algumas iniciativas para privilegiar essas questões de mediação, como a disseminação do conhecimento, né, treinamento para mediação, o fortalecimento dos nossos canais internos, que é uma ferramenta muito poderosa para evitar a ação, porque na maioria das vezes, é verdade que existem sim advogados que a gente chama muitas vezes de advogados agressores, né, em que nós lutamos, o Judiciário do Rio de Janeiro é um grande parceiro nosso em relação a isso, mas fortalecendo os nossos canais internos, a gente atende um número cada vez maior de clientes para resolver os seus problemas. E a gente hoje está com taxas crescentes de solução desses problemas nos nossos canais. Fortalecemos canais digitais também de solução de problemas por meio digital, nas nossas plataformas na internet, por meio de aplicativo, com cancelamento de produtos e tudo mais. Convênios com os tribunais, então hoje a gente já assinou vários convênios, inclusive aqui com o Tribunal do Rio de Janeiro, com o Tribunal de São Paulo também, Tribunal do Rio Grande do Sul, entre outros, para que essa mediação aconteça em conjunto, né, sendo direcionada pelo Poder Judiciário e atendida da melhor forma possível pela empresa. E divulgamos também o princípio da pretensão resistida que nós trazemos, que, na verdade, só é devida essa ação e só é devido dano moral, principalmente, para o cliente, se o cliente tentou nos procurar e tentou resolver o seu problema em um dos vários canais que a gente coloca. Então, a ação, o acesso ao Poder Judiciário, ele, obviamente, ele é possível para todo cidadão e nós concordamos com isso, mas para que exista efetivamente, na nossa visão, pagamento de dano moral, nós acreditamos que o cliente ele deve tentar resolver o seu problema da melhor forma possível diretamente no balcão da empresa e não no balcão do Judiciário ou no balcão do PROCON. Né? Então, na medida em que as empresas resolvem esse problema, eles estão trazendo uma diminuição de custo não só para o país, como eu coloquei, mas para a sua própria empresa, porque haveria uma diminuição desse pagamento de dano moral. Então, como eu coloquei aqui, em relação ao treinamento, nós, nos últimos 2 anos, já treinamos mais de 400 profissionais, entre advogados, a nossa equipe interna, por vários cursos reconhecidos pelo CNJ. Estou tentando passar um pouquinho rápido aqui para deixar a doutora Juliana voltar para o tema da palestra de recuperação judicial. Mas, se vocês tiverem alguma pergunta no que eu estou passando rapidamente, por favor, me interrompam. Nos canais digitais, nós adotamos desde 2014 uma plataforma do governo, do Ministério da Fazenda, que é o consumidor.gov. Nós fomos uma das primeiras empresas a entrar nessa plataforma. É uma plataforma pública, uma plataforma gratuita, que tem mais de 350 empresas cadastradas, em que o cliente resolve o seu problema pela internet, né? Vai ser lançado um aplicativo também para essa solução, porque hoje o brasileiro ele usa muito o smartphone para a solução dos seus problemas, mas é uma plataforma que usa a internet, tem um alcance nacional, né? E 80% dos casos do sistema financeiro como um todo que entram nessa plataforma de tecnologia do Ministério da Fazenda, eles são resolvidos com uma nota de satisfação bastante acima da média. Nós temos hoje um índice de solução e o mercado financeiro está muito perto disso, de mais de 80% de solução dos problemas. E lá tem todos os tipos de problema, desde problemas simples, né, de entrega de cartão, entrega de talão de cheque, por exemplo, até questões de endividamento, que é realmente, hoje em dia, o que mais tem aumentado na nossa carteira de processos. Então, a gente resolve muitas questões de endividamento nessa plataforma do Ministério da Justiça também. Como eu disse aqui, 82% dos nossos problemas são resolvidos hoje nessas plataformas digitais, né? Em relação aos convênios com os tribunais, vale a pena eu citar um pouco o projeto que a gente tem aqui no Rio de Janeiro já há alguns anos. Como eu disse, a gente assinou vários convênios de mediação com os tribunais no Brasil, mas aqui a gente tem um convênio ainda mais antigo, acho que ainda anterior à lei de mediação, que é o projeto Expressinho, em que o cliente se cadastra, fica um mediador permanentemente, né, no projeto,
com alçada para resolver os problemas do consumidor. Então, ele não tem a burocracia de entrar em contato com o banco, ele tem uma alçada já pré-aprovada, e essa alçada com um telefonema pode aumentar, dependendo da situação ali, da situação do próprio consumidor, e essa pessoa, que é um representante do banco, soluciona ali in loco essas questões. A gente também tem um índice de efetividade de mais de 80% aqui no Rio de Janeiro com esse projeto, então a gente acha que todas essas formas, né, sendo tecnológica, sendo ela aqui presencial com o nosso representante, elas são muito importantes para a diminuição dessa prestação jurisdicional, e que o cliente sai muito satisfeito. Em todas elas a gente coloca ali o nível de satisfação dos clientes, ele é muito alto. Então, o apelo que se faz aqui aos advogados é para perceberem, né, as novas saídas que os clientes possuem de solução dos seus problemas, né? A ação judicial, muitas vezes, ela é mais cara para a empresa, ela é mais cara para o consumidor e, especialmente, muito mais cara aqui para o país, né? Temos também um projeto com a Defensoria do Rio de Janeiro, né, o atendimento da Defensoria Pública, que trabalha exclusivamente com superendividamento. Então, todos os casos de superendividamento passam por uma triagem na Defensoria Pública e são atendidos também em loco, não só pelo Itaú Unibanco, alguns bancos fazem isso também, mas tem muita efetividade também para o consumidor. Como eu disse para vocês, temos vários canais de atendimento, plataforma, mídia social. Aqui a gente traz um número para dar uma visualização para vocês de quantos atendimentos nós fazemos num trimestre. No trimestre, só o Itaú Unibanco são quase 50 milhões de atendimentos. Se a gente continuar naquela velha forma de falar, olha, só 0,17% desses atendimentos, eles são atendimentos para solução de problemas que vão para canais externos, pode parecer muito pouco. Mas mesmo quando a gente fala de 0,17%, são 70 mil consumidores, são 70 mil problemas distintos, cada consumidor com o seu próprio problema. É verdade também que de um trimestre para o outro a gente tem diminuído muito esse número. Então, primeiro trimestre de 2016, a gente saiu de um índice de 90 mil, 0,23, para 0,17. Então, é muito importante que a gente continue baixando esses índices. Falar muito rapidamente aqui de como é que está a nossa inserção também nos órgãos de defesa do consumidor, que, obviamente, na medida em que o cliente procura ou o Banco Central ou o PROCON antes, ele acaba, se ele não tem o seu problema resolvido, ele acaba desembocando aqui no Poder Judiciário. Então, resolver esses problemas, primeiro nos canais internos, depois nos órgãos de defesa do consumidor, é uma forma que a gente tem de ajudar o Poder Judiciário a diminuir também essa entrada. Então, nós temos hoje uma diminuição de 20% no PROCON. Tivemos uma queda muito grande no primeiro trimestre, já estamos em 25%, e somos hoje o 5º banco mais reclamado. O que isso significa? De todos os 5 bancos que vocês conhecem no mercado, nós somos o último banco com maiores reclamações no Banco Central. Não vou me estender muito aqui nesse tema, mas a gente costuma dizer que chegar em 5º, entre os 5, é o último lugar, porque é uma lista de 10 bancos, mas os outros 5 bancos, eles são bancos muito pequenos, como o Banrisul, bancos com até 10 milhões de clientes, quando os bancos maiores têm um número muito maior de clientes. Então, a gente percebe, já falei um pouquinho aqui da pretensão resistida, né, que nós defendemos que as decisões judiciais, cada vez mais, já é uma realidade, valorizam o diálogo, sendo em relação às varas empresariais ou às varas de consumo, como eu estou trazendo a experiência para vocês, e que, caso a empresa, né, existe ainda empresas que se recusam a esse diálogo ou não atendem o consumidor no primeiro momento, aí sim a empresa deve ser penalizada. A gente traz aqui um acórdão da ministra Galotti, que traz aqui uma questão de uma fatura de cartão de crédito que deixou de ser entregue aqui, né, para o nosso consumidor, e ele pedia aqui o dano moral, e a decisão unânime da turma foi justamente a que eu comentei, como não houve nenhum dano, como o consumidor ele não tentou resolver o seu problema, não foi negativado, não teve nenhum prejuízo, não é devido dano moral. Isso é pacificado no STJ e tem sido pacificado em todos os tribunais do país também. Então, eu termino aqui essa apresentação
chamando a atenção de que realmente a desjudicialização, que é o foco da palestra, e a mediação deve ser uma iniciativa de todos. Tem que ser uma iniciativa do Poder Executivo, né, que tem que trabalhar realmente essas políticas de estímulo às soluções de conflito, como o exemplo que eu dei do consumidor.gov, o Poder Judiciário, né, que tem cada vez mais estipulado parâmetros para indenizações, para possibilidade de julgamento dessas ações sem a pretensão resistida, das empresas, como eu disse, de serem protagonistas, né, e não empurrarem o seu problema ali para os órgãos de defesa e para o Poder Judiciário, e principalmente da sociedade, que tem que cada vez mais resgatar a sua capacidade de diálogo e de chegar a um lugar comum para o bem de todos. Acho que você tem uma pergunta, por favor. Obrigada. Desculpa, teu nome, como é? Amanda, acho que a ideia é muito boa, a gente tem estudado efetivamente. Obviamente, a gente ainda tem um número muito grande de processos. Como eu te mostrei, são 800 mil processos, no cível metade disso. Mas a gente tem estudado bastante isso. Apesar de que os nossos prepostos, eles têm realmente, a gente acompanha por conta de métricas, uma matriz em que a gente acompanha e impacta a remuneração desses escritórios, dos nossos prepostos, a gente tem estudado colocar realmente advogados internos, e a gente tem uma equipe aqui no Rio de Janeiro, parte das pessoas estão aqui, de maneira amostral para entender se existe a possibilidade de, numa segunda oportunidade, voltar para a mediação e fazer, como você está sugerindo aqui, ainda resgatar, digamos assim, aquele cliente. E aí, como eu disse no começo, acho que é muito importante a visão do cliente, e acho que tem, obviamente, as consequências para o escritório, mas muito importante para a gente resgatar a visão do cliente ali nessa questão de perceber que o banco fez todo o possível para tentar compor. Então, a sua ideia é super relevante, super importante, e a gente tem estudado, sim, isso, de uma maneira ainda tímida, por conta do número de processos, mas a gente pretende tentar alargar essa situação. Muito obrigado, professora. Muito obrigada. Inclusive pela presteza de cumprir com um mundo que é imenso, porque nós estamos aqui entre o dever de informar, a intangibilidade e a visibilidade, porque tudo isso que nós estamos falando aqui é objeto do desejo de todos nós queremos isso, mas nós não estamos ainda conseguindo transformar a visibilidade, a intangibilidade em visibilidade. Mas agora nós teremos um verdadeiro show, porque a minha sobrinha Juliana, ela tem uma capacidade de síntese
que é invejável. Os senhores vão ver, os senhores vão ver como é que ela, em poucos minutos, ela encanta. Ela encantou desde o dia que nasceu, porque quando ela nasceu, o pai segurava, olha aqui, você já viu o mais bonito? Obrigada. Doutora Leila, a hora que a senhora quiser, viu? Não será a hora que nós quisermos, mas, lamentavelmente... Mais uma vez, desculpem todos. O avião me espera, realmente não posso continuar. Mil desculpas, Juliana. Imagina. Faço questão Que de isso. conhecer a tua apresentação depois. Muito obrigada. Eu vou passar aqui, né? Espera aí um pouquinho. Vou, não tem problema. Ah, obrigada. Leila, por favor. Não vá sem que você possa ir no avião vendo o que você fez, tá? Muito obrigada, muito gentil. Estou tumultuando aqui. Imagina. Boa viagem. Tá bom, querida. Boa viagem, tá? Nos falamos. Senhor, você pode tudo, querida. Essa pergunta no seu vocabulário é absolutamente desnecessário, porque você pode tudo. Então, Bom, boa tarde a todos. Bom dia a todos, né? Ficar aqui no final, sendo a última pessoa a falar, é uma tarefa difícil, principalmente após 2 palestras excepcionais, né? Da doutora Leila e do presidente desembargador César Cury. Faço aqui um agradecimento, é uma grande honra participar desse evento na Emerge. Aprendo cada evento aqui nessa escola. É um grande orgulho para mim, tá? Faço esse agradecimento especial na pessoa do professor Felizardo, a quem me motiva diariamente, a quem eu tenho profunda admiração, acredito que todos aqui, ao meu amigo, tio, eu não tenho como agradecer o carinho. Realmente, falar do desembargador Antônio Carlos, para mim, é uma missão muito difícil. Foi um fraterno e muito grande amigo do meu pai falecido, então a quem, assim, é uma das pessoas, com certeza, que me motivaram a estar aqui hoje. Então, eu agradeço muito o convite de sempre e ao carinho com quem sempre se refere à minha pessoa. Bom, voltando, tentando ser aqui o mais sucinta possível, até porque eu não quero ser repetitiva e todos já falaram muito a respeito do meu tema, eu fiquei até surpresa, não sou uma especialista, longe até de ser de mediação e de arbitragem, e ontem à noite, tentando pensar muito sobre como colocaria o início dessa palestra para fazer um link com a recuperação judicial, tive uma surpresa de saber que nós temos hoje 105 milhões de processos judiciais em andamento. Eu fiquei surpresa com esse número, né? E aí a gente vê da necessidade mesmo da gente ter um novo Código de Processo Civil tratando dessa matéria, para a gente cada vez mais diminuir essa judicialização. Né? A gente realmente, como conversava antes com a doutora Leila, a gente sai da faculdade entendendo que é autor e réu o tempo inteiro, que a gente tem que ajuizar uma demanda judicial, que a gente tem que ter um conflito dentro de um processo, e aí surge a questão toda de uma recuperação judicial onde não existem autores e réus. Né? A gente tem uma recuperação judicial onde não há um litígio em si. A gente tem um processo de cooperação de credores e devedor. Então, eu fiquei surpresa com esse número e fico só passando os slides, né, que são alguns artigos que hoje o novo Código de Processo Civil expressamente traz essa nova roupagem dessa possibilidade da mediação, prevendo no seu artigo 3º, expressa a conciliação, a mediação e a arbitragem como uma forma de solução de conflito. No artigo 165, tem a possibilidade de criação de centros judiciários de solução consensual. A gente vê isso nas varas empresariais aqui do Rio de Janeiro. Nós temos 7 varas empresariais, onde a gente tem realmente esses centros hoje nas varas empresariais e que tem funcionado nas recuperações de forma extremamente benéfica.
os princípios previstos que estão aqui no artigo 166, e, para mim, a grande inovação é a gente ter a obrigatoriedade de ter uma audiência de conciliação antes da própria contestação do réu. Isso traz um novo pensamento para esse momento de país, inclusive, que a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma crise, que é uma crise que acredito que desde a edição da Lei 11.101 de 2005 não foi vista antes. Eu costumo dizer, trabalhando sempre pelo lado do devedor, que os clientes que iam ao escritório sempre poderiam fazer um processo de recuperação judicial ou mesmo extrajudicial. Hoje, a cada 10 consultas que a gente tem no escritório, a gente pega 2 ou 3 casos que ainda são possíveis de ter uma própria recuperação judicial. Esses processos, a empresa já se degradou a tal ponto que nem a recuperação judicial pode ser possível, né? Acho que isso é um grande problema e um grande medo do empresário, de se valer desse pedido e até mesmo de ter a consciência que chegou o momento de um remédio, que é a recuperação judicial ou a extrajudicial, né? O empresário tem muita resistência, principalmente o empresário familiar. Ele sempre acredita que alguma solução vai vir sem que ele tenha necessidade desse remédio em si. E ele posterga no tempo a vinda dessa solução, que muitas das vezes não tem tempo hábil para acontecer. Fazendo o link disso na mediação, né, a gente tem, na própria Lei 11.101, o artigo 189, que diz que, aonde couber, a gente vai usar subsidiariamente um Código de Processo Civil. Então, a gente vê como expresso na lei a possibilidade hoje de mediações nos processos de recuperação judicial e de falência, né? Isso vem acontecendo. O processo de recuperação, um dos princípios basilares é a celeridade processual, e não restam dúvidas que as mediações que são feitas dentro desses processos fazem com que esses processos tenham êxito e sejam efetivamente céleres, né? O que eu queria trazer hoje, né, para cá, na verdade, dentro até desse âmbito, né, que a gente tem aí da primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial, do CJF, o próprio enunciado 6º e 45 prevê a possibilidade da mediação e da conciliação dentro do processo de recuperação judicial. O que a gente tem hoje aqui na prática, até para não cansá-los? A gente tem hoje, eu trouxe 2 casos aqui, que são os 2 casos emblemáticos da OI, que hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior processo de recuperação judicial que temos em termos de país, né? Então, a primeira decisão que a gente teve nesse processo foi uma discussão de um fundo, uma discussão societária, onde se tinha, dentro de uma Câmara de Arbitragem, uma decisão, e a outra parte, que no caso era recuperanda, foi ao juízo dizendo que a discussão societária não poderia estar fora do âmbito do juízo da recuperação judicial, porque poderia trazer reflexos diretos a esse processo. E aí a gente tinha uma decisão que vinha de um juízo arbitral e um pedido para que essa decisão fosse do próprio juízo da recuperação judicial. Não vou adentrar na discussão se o juízo da recuperação judicial é um juízo universal ou só o juízo da falência é um juízo universal. A gente cada vez mais defende que a gente tem na recuperação judicial uma universalidade, não aquela da falência, que tem a visa atrativa de todas as ações, mas sim, que todo o patrimônio do devedor tem que estar sendo gerido pelo próprio juízo da recuperação. Nesse conflito de competência, que foi ajuizado, então, por um fundo e contra o juízo da própria 7ª Vara Empresarial, restou decidido pelo ministro Buzzi que o juiz competente seria o juiz da recuperação judicial. Então, que não seria, não houve nenhum tipo de restrição com relação à mediação para se tratar dessa questão societária da OI, mas que, no caso de existir uma decisão de um juízo arbitral, essa decisão teria que ser ou trazida para o âmbito do juiz da recuperação judicial, porque ela poderia interferir diretamente a questão de controle societário no próprio processo de recuperação judicial. Então, inclusive, um dos meios de recuperação judicial previsto no artigo 50 é a questão da
da troca de controle. Então, essa troca de controle não poderia ficar alijada dos próprios credores da recuperação judicial. Daí a gente teve, na verdade, esse conflito, não houve depois até uma própria desistência do suscitante, né, do conflito, onde se declarou que o juízo recuperacional seria o juízo competente para tratar dessa questão societária. Tá? Sempre não perdendo de vistas a possibilidade de uma mediação nesse sentido, que, inclusive, existiram algumas tentativas nesse sentido. A segunda decisão, até o desembargador, o presidente César Cury já até se antecipou, é a questão da possibilidade de se pagar credores em até R$150 mil através de uma mediação nas varas empresariais. Né? Como foi dito já, só estou repetindo, a gente tem na Oi um universo de 67 mil credores. Nessa possibilidade de pagamento de R$50 mil a todos aqueles credores do processo de recuperação judicial, a gente estaria contemplando 57 mil credores. É claro que é uma iniciativa inovadora, é claro que é uma iniciativa positiva, se tratando de um processo dessa monta. Eu sempre digo que a Lei 11.101 de 2005 não estava preparada para processos dessa magnitude. A gente não tem hoje, a gente não tem uma disposição, por exemplo, de agências reguladoras. E a gente tem OGX, que tinha agência reguladora, a gente tem a Oi, que tem agência reguladora, a gente tem Sete Brasil, a gente tem processos que a lei não veio preparada para isso. A gente, inclusive, hoje participa, eu, como presidente da comissão da OAB, participo hoje de debates sobre o projeto de lei ainda no Ministério da Fazenda, onde quer trazer exatamente isso para dentro do processo da Lei 11.101. Tratando-se de uma lei que não estava preparada para processos dessa magnitude, é claro que a mediação é extremamente benéfica. Como disse, o processo de recuperação judicial não é um processo de autor e réu, é um processo de credor e devedor. Se não houver conciliação entre essas partes, não há recuperação da empresa. Eu tenho, tive avô e pai fazendo isso, e eu lembro de processos de falência, como Bloch Editores, por exemplo, que eu lembro uma vez que o meu pai foi chamado em Brasília pela ministra Nancy Andrighi, e ela falou assim: por favor, Bonmachar, não agravo de instrumento mais, eu não aguento mais receber agravo de instrumento da Bloch Editores. Eu falei: isso não vai terminar nunca. A gente tem aqui grandes administradores judiciais, e numa palestra eu vi, inclusive, um juiz em São Paulo falando: olha, eu tenho uma falência de um banco aqui em São Paulo grande, se alguém quiser fazer avaliação dos bens e me trazer, pode fazer, porque eu não aguento mais ver recurso sobre avaliação. O processo de falência hoje, para mim, é o grande problema da nossa lei. O problema não está na recuperação judicial nem na extra. O problema está na falência. O instituto falimentar é realmente falido. A gente tem um processo moroso falimentar, o falido é visto como bandido até hoje, ele fica fadado ao insucesso o resto da vida dele. Ele nunca mais... Eu tenho falidos hoje que não conseguem emprego, porque ele é falido. A extinção das obrigações, às vezes você não passou 10 anos, não tem mais crime falimentar e você não consegue extinguir a obrigação do falido, você encerra a falência, tem que esperar mais 5 anos para pedir a extinção. Aí não tem certidão negativa de débito porque não pagou os credores fiscais e o falido não consegue deixar de ser falido o resto da vida dele. A gente não tem um processo falimentar hoje eficaz. Eu acho que, como foi muito bem colocado aqui pelo desembargador, a gente não tem uma advocacia até colaborativa para isso. A gente precisa disso. A questão não está na recuperação judicial ou na extrajudicial. A questão está no insucesso dos processos falimentares que existem hoje, e o empresário que não tem sucesso no processo de recuperação, ele vai ser falido. Então, voltando ao caso Oi, é claro que, num processo dessa magnitude, a mediação é extremamente benéfica, e a gente tem pessoas extremamente competentes hoje nas varas empresariais, extremamente, eu aprendo até demais com isso. É uma técnica, realmente. Eu, quando li primeiramente sobre mediação, eu achei que fosse uma coisa conciliatória. Não é uma técnica. A pessoa está ali, realmente, ela fala baixo. Eu nunca poderia ser uma mediadora, porque ela fala baixo, ela tem um consenso, ela tem uma forma extremamente técnica para aquilo. E, com relação a essa decisão, eu acho que o juízo recuperacional, ao permitir a
mediação para pagamento de todos os credores até R$50 mil, e acho até que a Recuperanda Oi teve muito cuidado em colocar que o pagamento não é dos credores que têm valores até 50 mil. Ela está pagando 50 mil. Então, a pessoa que tem R$1 milhão, ela pode receber 50 mil e depois ela continua lá como credora do saldo remanescente. Isso é muito importante porque ela não fere o princípio da par conditio creditorium que é previsto no processo de recuperação judicial. Lendo com muita atenção a questão do acórdão que suspendeu essa decisão, eu trago aqui um questionamento, ao meu ver, que não foi colocado até então, que foi não a impossibilidade de se fazer a mediação. O que eu pude entender um pouco, até pedindo vênia aqui, desembargadora, é a possibilidade de se questionar a validade da representação destes credores que estão recebendo na mediação na Assembleia de Credores da Oi. Temos que sempre tomar muito cuidado, e eu, como advogada aqui no Rio, e participo, tive já problemas em Assembleia de Credores dos meus próprios clientes, que a gente não entre no ambiente de Assembleia de Credores com uma votação manipulada. Os credores estão ali para deliberar o que é melhor para eles e a empresa para informar o que pode pagar. Eu não acho que o deságio de 50% é muito. Mas, às vezes, a empresa só tem 50% para pagar. Vê o fluxo de caixa, tem um laudo. O plano de recuperação de uma empresa ele é acompanhado pelo laudo de viabilidade econômica da empresa e por laudo de avaliação de ativos. Qualquer pessoa que tenha interesse, que tenha, lógico, que não seja planos que a gente, às vezes, vê planos que são completamente infundados, pode ver que a empresa tem ou não tem condição de arcar com aquilo que ela está propondo. Eu acho que a grande dificuldade dessa questão que está sendo trazida na mediação, e aí é onde eu trago um pouco de razão ao acórdão, nesse cuidado, não é de se impedir a mediação para pagamento de 57 mil credores no universo de 67 mil até 50 mil reais. É a possibilidade desses credores votarem na Assembleia de Credores através do mandatário. Será que aquele credor que tem 50 mil e já recebeu, ele pode votar? Não, ele não pode votar, ele já recebeu, ele deixou de ser credor. Mas se ele ainda tiver um saldo a receber? Se ele tiver um saldo, ele pode receber no saldo do crédito. E aí tem que ver, ele vota por cabeça ou ele vota por crédito? A gente sabe que temos 4 classes de credores na recuperação judicial. A trabalhista, que é a classe 1, e pequeno e médio empresário, que é a classe 4, votam somente por cabeça. Então, se ele tiver R$1 ainda, ele pode votar. Na classe 2 e na classe 3, que é o credor com garantia real e os credores quirografários, eles votam, além de cabeça, eles votam pelo valor dos seus créditos. Serão abatidos os valores pagos para a retificação dessa lista? Será que, hoje, a gente já tem mais de 1 ano de recuperação judicial, em razão do volume desse processo? Porque eu digo aqui, eu parabenizo aos 7 juízes das varas empresariais, são juízes, e até tendo processos em outros estados, assim, são juízes extremamente competentes. Eu digo que o universo de São Paulo e Rio para recuperação judicial é um universo único. A gente não tem essa visão dos juízes dessas duas capitais, como a gente tem em outros estados. E o processo da Oi é um processo extremamente célere. O Ministério Público, o juiz e os próprios advogados das recuperandas têm um cuidado com o processo absurdo, que num processo desse tamanho seria inviável. Mas a minha questão é, trazendo um processo desse tamanho, que ainda não temos uma Assembleia de Credores, a lei prevê que você tem que ter uma Assembleia de Credores em 150 dias da data que deferiu o processamento. Isso não acontece na prática, esse prazo não é peremptório. Mas, mesmo assim, a gente teve um problema já com relação à relação de credores nesse processo. A gente teve uma relação que não acabou do administrador judicial, que não foi validada, e a gente está agora para publicar outra. Será que esse pagamento, através da mediação, não vai atrapalhar um pouco a votação do plano, porque a gente vai ter que fazer uma outra lista de credores à medida que esses credores forem pagos? Eu acho que a indagação que está se trazendo aqui não é a impossibilidade da mediação. A mediação, não há dúvida que dentro do processo de recuperação judicial, e eu gostaria muito que isso fosse trazido para os processos falimentares, principalmente, é benéfica. A questão é da representação desses credores dentro de uma Assembleia Geral de Credores, em razão daqueles outros credores que não foram beneficiados por esses valores ou que não quiseram receber.
Eu acho que é essa questão que eu trago aqui. Eu acho que a questão da mediação, a gente tem visto em processos de incorporadoras também. A gente tem hoje um crescimento do número de recuperações judiciais de incorporadoras. A gente vê que o valor do mercado imobiliário caiu muito, né? O número de distratos é absurdo, as empresas não têm dinheiro para devolver esses valores que já foram pagos por esses promitentes compradores. E a gente tem utilizado muito essa possibilidade de mediação, inclusive com baixa de hipoteca, quando está dada a um banco. Então, a gente tem visto esse âmbito aí muito importante para isso, né? A falência, principalmente, a gente também gostaria muito de trazer, né? O próprio pagamento dos credores trabalhistas numa recuperação judicial poderia ser feito através da mediação. A gente tem uma limitação legal na lei de pagar trabalhista só em 12 meses. A gente tem um caso aqui no Rio, inclusive, que a gente conseguiu fazer um plano especial de execução na Justiça do Trabalho, oferecendo a todos os credores, onde foi iniciado esse pagamento. Isso foi feito através de uma audiência, não chegou a ser uma mediação, mas foi uma audiência pelo próprio juízo da recuperação, permitindo a antecipação do pagamento dos credores trabalhistas lá na Justiça do Trabalho, fugindo um pouco da limitação dos 12 meses. E aí o credor poderia optar em receber em 12 meses com deságio na recuperação ou receber integralmente em 5 anos na Justiça do Trabalho com pagamento mensal de R$100 mil, eu acho que era o que a empresa depositava. Então, a gente vai vendo que essa possibilidade de se conciliar, de se mediar solução entre credor e devedor tem crescido muito. E isso na falência é primordial, porque uma falência bem-sucedida é uma falência que não é amorosa, é uma falência que você pega o bem, aliena e vende. Não precisa avaliar, passar por uma triagem, tem recurso do falido. A gente tem que solucionar isso de forma rápida. Para finalizar, eu trouxe aqui, na verdade, a Lei 11.101 hoje existe, eles não chamam de projeto, eles chamam de proposta de um grupo de trabalho que foi formado em 19 de dezembro do ano passado, no Ministério da Fazenda. Existe a proposta expressa dentro desse grupo de trabalho de se fazer mediação nos processos de recuperação sobre a fiscalização do administrador judicial. Essa é a proposta que foi feita pelo grupo de trabalho do Ministério da Fazenda e essa é a proposta que a OAB, através da nossa comissão aqui no Rio, está fazendo, dando um pouco até mais de poder a essa possibilidade de mediação e sobre a supervisão do administrador judicial, que ele é quem supervisiona aí o processo de recuperação judicial. Tentando cumprir o meu tempo, agradecendo a paciência de todos e, mais uma vez, o convite. Muito obrigada. O meu temor era que o entusiasmo que reina entre todos nós aqui me impedisse de prestar a homenagem devida aos palestrantes, aos que estão aqui à mesa e também aos senhores. A cada um dos senhores eu dirijo um olhar, tenho dito isso, que reflete aqui dentro do meu coração. Estou vendo aqui companheiros de trabalho que já deviam ser juízes e não sei o que estão fazendo aí, que não querem colaborar, talvez até porque não queiram mesmo. Mas o fato é que a escola só tem uma forma de pagar a profissionais dessas, registrando essa maravilha que é o trabalho conjunto que os senhores estão trabalhando aqui, quer queiram, quer não, estão se aprimorando, estão dando de si para dar a alguém que dependa do seu trabalho. Muito obrigado, doutora Juliana, pela sua tarefa. Vou agradecer ao nosso presidente. O caso da Oi precisava até de uma outra... Deixa chegar... Porque houve dissidência até mesmo dentro do núcleo. Até mesmo dentro do núcleo não é assim, feito de pessoas que balançam a cabeça, não. O núcleo é perigoso, porque... E por essa vinda aqui, presidente...
a escola quer deixar registrada a sua passagem aqui. Todas as vezes que a gente se reúne e há um membro deste fórum, ele não deixa de participar à mesa. E o doutor Felizardo, ele é um dos mais ativos que há, apesar de ser um dos mais novos, é verdade, mas, de qualquer forma, a escola também quer registrar a sua passagem aqui, professor. Por favor. Há formas e formas de homenagear as pessoas. Eu as homenageio com a organização das palavras. É um simulacro poético, mas que vai do fundo da alma. Por pior que seja, e é por isso que minha mulher aguenta ler as minhas coisas, porque ela sabe que é o que eu posso fazer. O extremo da modernidade, na realidade, atropela a capacidade de reagir, faz sentir o ir-se dos desejos, sonhos e saudades, torna a vida no ensejo menos possível e vazia, e por desgraçada nostalgia, a esvair-se da graça, está no medo, do modo, do novo agigantado, que atiça, provoca, e mais se desloca em acenos à aventura da velocidade, na espera, ao menos, que a aventura semanticamente significada possa finalmente encontrar-se com a felicidade. Obrigado, senhores, por terem estado.